Vocês sabem o que os elfos disseram a Sauron quando ele tentou exercer a influência do Um Anel sobre eles? Se aquele anel você me deu, pensando no meu anel, aquele anel já se perdeu, o meu Eru guarda, adeus. E é com esse icônico migué que os elfos inventaram que começamos mais um Leitor Avulso. Leitores, aspirantes a leitores e simpatizantes da literatura. Sejam todos bem-vindos. E aí, minhas queridas e queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mas se não estiver, não se preocupe que em breve vai estar. Como eu tava sentindo falta disso aqui, pessoal. Produzir texto, gravar, editar. Isso aqui serve até de terapia pra mim. No finalzinho do episódio, eu explico a vocês rapidinho por que eu passei esse tempo sumido. E eu já peço até desculpas por não ter dado nenhum tipo de satisfação. Eu acredito que alguns de vocês devem até ter achado que o projeto tinha parado. Aí no finalzinho a gente fala a respeito, beleza? E falando em sentir falta, fazia um tempo que eu queria retornar à Terra-média. Da primeira vez que eu li, eu não li na ordem cronológica, e tem muita coisa assim que eu já tô esquecendo. Aí quando chegou esse show novo aí, o Anéis do Poder, eu vi que tinha chegado a hora. Meu plano é fazer uma série sobre a Terra-média, começando com a sua gênese e indo até os finalmente da Terceira Era, quando se passam o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Basicamente cobrindo assim toda a cronologia de Tolkien. Inclusive, antes da gente avançar e falar da obra em si, é interessante falar um pouquinho sobre o autor para a gente até entender melhor a sua obra. Eu acredito que poucos autores passaram por tanta coisa quanto Tolkien. Nascido em uma família inglesa, em 1892, perdeu os dois pais ainda muito jovem, o pai aos 3 e a mãe aos 12, ficando então sob a guarda de um padre amigo da família, que fumava cachimbo. Estudou e morou em um internato até os 18, foi para a universidade e se formou em letras. Por meio de uma carta, pediu em casamento uma moça por quem era apaixonado e que não via há 3 anos. Outros tempos, né, pessoal? Foi lutar na Primeira Guerra Mundial, ficou doente e foi remanejado para um posto burocrático, onde trabalhou até o fim da guerra. Dedicou-se então à vida acadêmica e finalmente publicou seu primeiro livro, O Hobbit. Apesar dessa ter sido a sua primeira publicação, na verdade ele já tinha idealizado e escrito muita coisa sobre a Terra-média. Quando pediram o próximo livro, ele mostrou o material que já tinha, mas disseram que queriam a continuação do primeiro livro e que também deveria ter hobbits nele. Então Tolkien começou a trabalhar em O Senhor dos Anéis. Após sua morte, em 1973, coube a seu filho Christopher organizar suas anotações antigas, vindo a publicar com base nelas o Silmarillion, os Contos Inacabados e a trilogia dos Grandes Contos. Tentando colocar tudo na ordem cronológica, fica primeiro o Silmarillion, que conta a gênese, primeira, segunda e começo da Terceira Era. Aí vem o Hobbit, e para concluir a linha cronológica vem o Senhor dos Anéis. O Contos Inacabados traz notas de rodapé que acrescentam informações a essas 3 obras. E a trilogia dos Grandes Contos trazem 3 dos principais contos do Silmarillion em versões mais detalhadas e trabalhadas, que são elas Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin e A Queda de Gondolin. As belas paisagens da infância de Tolkien, o catolicismo, os horrores da guerra e a sua paixão por idiomas podem ser vistos ao longo de toda a sua obra. Pessoal, só para deixar claro, eu não quero fazer parecer que eu sou um expert em Tolkien ou na Terra-média. Eu sou só um cara avulso que gostou da obra. Eu não sei, por exemplo, pronunciar vários dos nomes que ele coloca, com tremas e outras peculiaridades. Quem tem interesse em aprender esse tipo de coisa pode pegar na internet, vai ter fóruns, deve ter canais no YouTube ensinando, vai conseguir pegar o alfabeto dos anões, dos elfos e etc. No meu caso aqui, o intuito é divulgar a obra e incentivar a sua leitura.
tanto por gostar do assunto quanto por acreditar na força transformadora da literatura. Afinal, quem nunca viu um herói e também não desejou ser corajoso, ser forte, e também não desejou ter as qualidades que um herói tem? Quem nunca olhou para o Frodo e também não desejou ir lá na Montanha da Perdição queimar o anel? A Gênesis da Terra-média. No início, havia Eru, o único, que em élfico é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainu, os sagrados, gerados de seus pensamentos, e eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. Ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais, e eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. E aconteceu de Ilúvatar reunir todos os Ainu e lhes indicar um tema poderoso, desdobrando diante de seus olhos imagens ainda mais grandiosas e esplêndidas do que havia revelado até então. A partir desse tema, criaram uma música magnífica diante de seus olhos. Ilúvatar ouviu sentado, e por muito tempo aquilo lhe pareceu bom, pois na música não havia falha. Enquanto o tema se desenvolvia, foi surgindo no coração de Melkor, o maior dentre os Ainu, o impulso de entremear motivos de sua própria imaginação que não estavam em harmonia com o tema de Ilúvatar. Com isso, procurava aumentar o poder e a glória de seu papel. Muitas vezes Melkor vagou pelo vazio em busca da chama imperecível, pois ardia nele o desejo de dar existência às coisas por si mesmo. No entanto, não encontrou o fogo, pois esse está com Ilúvatar. E em suas buscas frustradas, começou a conceber pensamentos próprios, diferentes daqueles de seus irmãos. Pensamentos estes que agora entrelaçavam em sua música, e logo a dissonância surgiu ao seu redor. Muitos dos que cantavam próximos perderam o ânimo e sua música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música de Melkor, em vez de manterem-se fiéis aos pensamentos que tiveram no início. A dissonância foi se espalhando cada vez mais, até as melodias ouvidas no início afundarem em um mar de sons turbulentos. Ilúvatar então ergueu-se sorrindo e levantou a mão esquerda para mudar o tema da música. Mas a dissonância de Melkor cresceu em tumulto e o enfrentou. Com uma expressão severa, ergueu-se novamente e levantou a mão direita, fazendo surgir um terceiro tema diferente dos outros. Melkor tentou abafar-lhe com a violência da voz, mas suas notas mais triunfais foram absorvidas pelo novo tema de Ilúvatar e incorporadas ao seu próprio arranjo. Ilúvatar ergueu-se pela terceira e última vez. Sua expressão era terrível de se ver. Levantou as duas mãos e, num acorde mais profundo que o abismo, mais alto que o firmamento, a música parou. E foi nessa música que o mundo teve início, pois Ilúvatar tornou visível a canção, e os Ainu a contemplaram como uma luz nas trevas. Durante a contemplação, Melkor descobriu todos os pensamentos secretos de sua própria mente e percebeu ter sido apenas um instrumento na criação do todo, sendo então dominado pela vergonha, da qual brotou uma raiva secreta. Muitas palavras disse Ilúvatar aos Ainu naquele momento, e em virtude da lembrança delas e do conhecimento que cada um tinha da música, os Ainu sabem muito do que foi, do que é e do que será, deixando de ver poucas coisas, mas algumas coisas há que eles não conseguem ver, sozinhos ou reunidos, pois a ninguém, a não ser a si mesmo, Ilúvatar revelou tudo o que tem guardado. E em cada era surgem novidades que não haviam sido previstas, pois não derivam do passado. Assim, os Ainu perceberam que a visão continha coisas que eles não imaginaram. Com admiração viram a chegada dos filhos de Ilúvatar, os elfos e os homens.
e perceberam que durante a elaboração da música estiveram ocupados com a criação de sua morada, sem saber que ela teria outro objetivo além da própria beleza. Logo os Ainu passaram a amar seus novos irmãos, pois contemplando-os podiam ver parte da mente de Ilúvatar refletida e aprender um pouco mais de sua sabedoria, a qual de outra forma teria lhes permanecido oculta. Eru deu vida a essa visão e a instalou no meio do vazio, e o fogo secreto foi enviado para que ardesse no meio do mundo, e ele se chamou Ea. Aqueles dos Ainu que assim o desejaram, despediram-se de Ilúvatar e adentraram no mundo no início dos tempos. E eles passaram a ser a vida do mundo e o mundo a deles, e por esse motivo eles foram chamados de Valar, os poderes do mundo. E Melkor foi seu líder, assim como inicialmente foi o Ainu mais poderoso a participar da música. Fingia até para si mesmo que estava lá para ordenar tudo pelo bem dos filhos de Ilúvatar, mas secretamente desejava submeter tudo e todos à sua vontade, ter seus próprios servos e criados e ser chamado de Senhor. A visão da música foi um prenúncio do que viria a ser, e coube aos Ainu sua concretização. Assim teve início sua árdua labuta, em espaços enormes e inexplorados durante incontáveis eras de Ea, até que veio a surgir a hora e o lugar em que foi criada a habitação dos filhos de Ilúvatar. Nessa obra, a parte principal coube a Manwë, Ulmo e Aulë. Mas Melkor estava lá, interferindo em tudo, alterando tudo que era feito de modo a satisfazer seus próprios interesses. E assim, quando Arda, a Terra, ainda era jovem e repleta de energia, Melkor declarou: Este será meu reino e eu designo como meu. Manwë, porém, foi o principal instrumento usado por Ilúvatar para combater a dissonância de Melkor. Ele chamou a si muitos espíritos, superiores e inferiores, e eles foram ao seu auxílio nos campos de Arda, impedindo que Melkor fizesse a terra murchar antes de florescer. E Manwë disse a Melkor: Este reino tu não tomarás como teu, pois muitos trabalham aqui não menos do que tu. E após uma batalha entre Melkor e os outros Ainu, ele acabou recuando e indo para as outras regiões de Ea, onde fez o que quis, mas sempre tendo em seu coração o desejo pelo reino de Arda. Os Valar foram atraídos ao mundo pelo amor aos filhos de Ilúvatar, por quem esperavam, e, por esse amor, adotaram formas de acordo com o estilo contemplado na visão, usando-as como vestimentas, pois de outra forma não poderiam ser vistos ou percebidos nem mesmo pelos primogênitos, os Elfos. Eles atraíram muitos companheiros, alguns menos grandiosos, outros quase tão grandiosos quanto, e juntos trabalharam na organização da terra e no controle de seus tumultos. Melkor, então, viu o que acontecia em Arda, os Valar caminhando sobre a terra, em formas lindas e gloriosas ao olhar, e a própria terra se tornando um jardim para seu prazer. Cresceu-lhe então muito mais a inveja, e ele também assumiu uma forma visível. Mas, em virtude do seu ânimo e do rancor que nele ardia, essa forma era escura e terrível, e ele desceu sobre Arda com poder e majestade maiores do que qualquer outro Valar, como uma montanha coberta de gelo que avança sobre o mar, com seu topo acima das nuvens, coroado com fumaça e fogo. Assim começou a primeira batalha dos Valar pelo domínio de Arda. E eles se esforçaram muito apesar de Melkor para governar Arda e prepará-la para a chegada dos primogênitos. Criavam terras e Melkor as destruía. Sulcavam vales e Melkor os erguia. Erguiam montanhas que Melkor vinha derrubar. Cavavam bacias para os mares e Melkor os fazia transbordar. Nada tinha paz ou se desenvolvia, pois logo os Valar começavam o trabalho, Melkor o destruía ou corrompia. Apesar disso, seu trabalho não foi em vão. Embora em parte alguma sua vontade tenha sido perfeitamente cumprida e as coisas não acabassem como idealizado, lentamente a Terra foi sendo moldada e consolidada. E assim, finalmente estabeleceu-se a morada dos filhos de Ilúvatar nas profundezas do tempo, em meio a incontáveis estrelas. Sobre os Valar.
Irei agora lhes falar um pouco sobre os principais Valar. Os senhores dos Valar são 7, assim como as Valier, suas rainhas. Os nomes dos senhores na ordem correta são Manwë, Ulmo, Aulë, Oromê, Mandos, Lórien e Tulkas. E os das rainhas são Varda, Yavanna, Niena, Esté, Vairê, Vana e Nessa. Melkor não está mais incluído entre os Valar. Apesar de Melkor ter sido aquele que recebeu mais dons e mais poder dentre os Valar, Manwë é o que tem a maior estima de Ilúvatar e que compreende com mais clareza seus objetivos. Ele foi designado para ser o primeiro de todos os reis, o senhor do reino de Arda e governante de todos os que o habitam. Em Arda, seu prazer está nos ventos e nas nuvens, e em todas as regiões do ar, das alturas às profundezas. Também ama todas as aves velozes, e elas vêm e vão atendendo às suas ordens. Com Manwë mora Varda, Senhora das Estrelas, que conhece todas as regiões de Ea. Sua beleza é por demais majestosa para ser descrita nas palavras de homens ou elfos, pois a luz de Ilúvatar ainda vive em seu semblante. Na luz estão seu poder e sua alegria. Das profundezas de Ea, veio ela em auxílio de Manwë, pois conhecia Melkor antes do início da música e o rejeitava. E ele a odiava e temia mais do que qualquer outro Ainur criado por Eru. Varda e Manwë moram no pico da montanha mais alta da Terra e raramente se separam. Quando tem Varda ao seu lado, Manwë pode ver mais longe que todos os outros olhos, seja através de névoa ou da escuridão. E quando está ao lado de seu par, Varda ouve com mais clareza que todos os outros seres o som de vozes que gritam de leste a oeste, dos montes e dos vales e até mesmo dos locais sinistros que Melkor criou na Terra. Os elfos têm a maior reverência e o maior amor por Varda, e eles a chamam de Elbereth, a Rainha das Estrelas. Dentre todos os Ainur, Ulmo foi o que recebeu de Ilúvatar as noções mais profundas de música, e a inferior apenas a Manwë. Dizem os elfos que na água ainda vive o eco da música dos Ainur, mais do que em qualquer outra substância, e foi justamente para ela que Ulmo voltou seus pensamentos ao contemplar a visão. O Senhor das Águas vive só, sem fixar moradia em lugar algum por muito tempo. Prefere mover-se à vontade pelas águas profundas. Tem sob seu domínio todos os mares, lagos, fontes e nascentes. Desta forma, mesmo nas profundezas, recebe notícias das necessidades e aflições de Arda, que de outra forma permaneceriam ocultas a Manwë. Ulmo ama elfos e homens e nunca os abandonou. Às vezes ele vai despercebido ao litoral ou terra adentro, subindo pelos braços d'água, para lá criar música com suas trompas, e aqueles que a escutam passam a ouvi-la para sempre em seus corações, e o anseio pelo mar nunca mais os abandona. Aulë governa todas as substâncias das quais Arda é feita, e tem poder pouco inferior a Ulmo. No início trabalhou bastante com os outros Valar. A criação de todas as terras foi sua tarefa. Ele é ferreiro e mestre de todos os ofícios, deleitando-se com os trabalhos que exigem perícia, por menores que sejam. São suas as joias e metais preciosos que jazem nas profundezas da terra, assim como as muralhas das montanhas e as bacias dos oceanos. Melkor sentia inveja de Aulë, pois era a ele que mais se assemelhava em ideias e poderes, e houve um grande conflito entre os dois, no qual Melkor sempre desfigurava e desfazia as obras de Aulë, que se exauria para reparar os tumultos e a desordem. Os dois desejavam criar coisas suas, ainda não imaginadas pelos outros, e gostavam de ter sua habilidade elogiada. Aulë, porém, mantinha-se fiel a Eru e não invejava os feitos dos outros, mas procurava conselhos e os dava. Sua esposa é Yavanna, a provedora de frutos. Ela ama todas as coisas que nascem da terra e guarda em sua mente todas as suas incontáveis formas, desde as árvores gigantes como torres até o musgo que cresce sobre as pedras.
Em reverência, Yavanna vem logo atrás de Varda, entre as rainhas dos Valar. Os Fianturi, os senhores dos espíritos, são irmãos, e normalmente são chamados pelo nome dos locais onde vivem. Namor, o mais velho, mora em Mandos, sendo o guardião da Casa dos Mortos e o que convoca os espíritos dos que foram assassinados. Nunca se esquece de nada e conhece todas as coisas que estão por vir, a não ser as que ainda se encontram no arbítrio de Ilúvatar. É também o oráculo dos Valar, pronunciando seus presságios e sentenças apenas em obediência a Manwë. Vairê, a tecelã, é sua esposa e tece em suas telas, repletas de histórias, todas as coisas que já existiram no tempo. E as moradas de Mandos, que sempre se ampliam com a passagem do tempo, são adornadas com essas telas. Irmo, o mais novo dos Fianturi, é o senhor das visões e dos sonhos, e seus jardins em Lórien, repletos de espíritos, são os mais belos locais do mundo. Esté, a suave, curadora dos ferimentos e da fadiga, é a sua esposa. Cinzentos são seus trajes e o descanso é o seu dom. Nas fontes de Irmo e Esté, todos os que moram em Valinor, a morada dos deuses, vêm revigorar suas forças. E com frequência, os próprios Valar vão a Lórien para encontrar repouso de seus encargos de Arda. Mais poderosa do que Esté é Niena, a irmã dos Fianturi, que vive sozinha nos limites do mundo. Ela conhece a dor da perda e pranteia todos os ferimentos que Melkor infligiu a Arda. Tão grande era sua tristeza à medida que a música se desenvolvia, que seu canto se transformou em lamento bem antes do final, e o som de seu lamento mesclou-se aos temas do mundo antes que ele começasse. Não chora, porém, por si mesma, e quem escuta o que ela diz aprende a compaixão e a persistência na esperança. Todos os que esperam em Mandos clamam por ela, pois ela traz força ao espírito e transforma a tristeza em sabedoria. O maior na força e em atos de bravura é Tulkas. Em sua forma física possui barba e cabelos loiros e tem a pele corada. Foi o último a chegar em Arda para auxiliar os Valar nas primeiras batalhas contra Melkor. Aprecia a luta corpo a corpo e as competições de força, e suas mãos são suas únicas armas. Não cavalga nenhum corcel, pois supera em velocidade qualquer animal dotado de patas, além de ser incansável. Presta pouca atenção ao passado e ao futuro e não serve como conselheiro, mas é um amigo destemido. Os punhos de Tulkas são temidos por todas as criaturas malignas. Sua esposa é Nessa, irmã de Oromê, e também ela é ágil e veloz. Ama os cervos e eles seguem seus passos, mas sem conseguirem acompanhá-la, pois ela é rápida como uma flecha. Adora dançar e dança nos gramados sempre verdes de Valinor. Oromê é um senhor poderoso. Embora menos forte do que Tulkas, é mais temível em sua ira, ao passo em que Tulkas sempre ri, não deixando de fazê-lo nem mesmo diante de Melkor nas batalhas antes do nascimento dos primogênitos. Oromê amava as terras da Terra-média e as deixou a contragosto, sendo o último dos deuses a chegar em Aman. Tanto amava aquelas terras que no passado retornou a elas diversas vezes com suas tropas. É caçador de monstros e feras cruéis e adora cavalos e cães de caça. Também ama as árvores, sendo chamado por alguns povos élficos de Senhor das Florestas. Nos bosques que Yavanna fez surgir na Morada dos Deuses, era possível ouvir o som de trovão da trompa de Oromê, pois lá ele treinava sua gente e seus animais para perseguir as criaturas perversas de Melkor. Sua esposa é Vanna, a sempre jovem, irmã de Yavanna. Todas as flores brotam à sua passagem e se abrem se ela as contemplar, mesmo que de relance, e todos os pássaros cantam à sua chegada. São esses os Valar e as Valier, e dentre eles, 9 gozam de maior poder e reverência: Manwë e Varda, Ulmo, Yavanna e Aulë, Namor que habita Mandos, Niena e Oromê.
Embora Manwë seja seu rei e tenha a lealdade de todos sob as ordens de Eru, em majestade eles são semelhantes, ultrapassando de longe todos os outros, sejam Valar, sejam Maiar, sejam de qualquer outra ordem enviada a Ea por Ilúvatar. Sobre os Maiar. Com os Valar vieram outros espíritos, de sua mesma ordem, mas de grau inferior, cuja existência também começou antes do mundo. São os Maiar, o povo dos Valar, seus criados e auxiliares. Seu número é desconhecido dos filhos de Ilúvatar, pois quase nunca se apresentam em forma visível e poucos têm nome fora da Terra dos Deuses. Importantíssimos entre os Maiar de Aman, cujos nomes são lembrados nas histórias dos tempos antigos, são Ilmarê, a criada de Varda, e Eonwë, o porta-estandartes e arauto de Manwë, cujo poder em armas ninguém supera em Arda. Porém, de todos os Maiar, Ossë e Uinen são os mais conhecidos dos filhos de Ilúvatar. Ossë é vassalo de Ulmo e é senhor dos mares que banham as praias da Terra-média. Ele não mergulha nas profundezas, mas ama as costas e ilhas. Se deleita com os ventos de Manwë, pois com a tempestade ele se delicia e ri em meio ao bramir das ondas. Sua esposa é Uinen, senhora dos mares, cuja cabeleira se espalha por todas as águas sob os céus. Ela ama todas as criaturas e algas que habitam as correntes salgadas. Por ela clamam os marinheiros, pois Uinen pode acalmar as ondas, limitando a ferocidade de Ossë. Melkor odiava o mar, já que ele não conseguia dominá-lo. E conta-se que na criação de Arda tentou atrair Ossë para sua vassalagem, prometendo todo o reino e poder de Ulmo. Assim, há muito tempo, ocorreram enormes turbulências no mar que devastaram as terras. Uinen, porém, a pedido de Aulë, controlou Ossë e o levou à presença de Ulmo. Ossë foi perdoado e voltou a seu compromisso de lealdade, ao qual tem se mantido fiel, na maior parte do tempo, já que o prazer da violência nunca o abandonou por completo e às vezes ele se enfurece em seus caprichos, sem nenhuma ordem de Ulmo, o seu senhor. Aqueles que moram junto ao mar ou que nele navegam em seus barcos podem amá-lo, mas nele não confiam. Melian era o nome de uma maia que servia tanto a Vana quanto a Esté. Morou muito tempo em Lórien, cuidando das árvores e dos jardins de Irmo, antes de partir para a Terra-média. Os Xinóis cantavam à sua volta onde quer que ela fosse. O mais sábio dos Maiar era Olórin. Ele também mora em Lórien, mas sua natureza o levava com frequência à casa de Niena, e com ela aprendeu a compaixão e a paciência. De Melian muito se fala na história da Silmarils, o Quenta Silmarillion. Já sobre Olórin nada é mencionado, pois embora amasse os elfos, caminhava invisível em seu meio, ou na forma de um deles, e eles acabavam sem saber de onde vinham as belas visões ou as sugestões de sabedoria que ele instalava em seus corações. E diferente da ida de Melian à Terra-média, a sua só aconteceu na Terceira Era, ao custo de suas memórias, nome e forma física. Porém, sua maior qualidade nunca lhe abandonou: o seu bom coração. Do início dos tempos. É dito entre os sábios que a primeira guerra começou antes que Arda estivesse totalmente formada, e antes mesmo que qualquer criatura caminhasse sobre a terra. E por muito tempo Melkor prevaleceu, mas no meio da guerra, ao ouvir no distante firmamento que havia batalha no pequeno reino, um espírito de enorme força e resistência veio em auxílio dos Valar, e Arda se encheu com o som de seu riso. Assim veio Tulkas, o Forte, cuja ira circula como um vento poderoso, afastando a nuvem e a escuridão à sua frente. E Melkor fugiu da sua ferocidade e de suas risadas. Tulkas permaneceu, tornando-se um dos Valar do reino de Arda, e Melkor passou a odiá-lo para todo sempre. Durante a paz que se seguiu, os Valar trouxeram ordem aos mares, terras e montanhas, e finalmente Yavanna pôde plantar sementes que há muito imaginara. E a seu pedido, Aulë criou 2 lamparinas poderosas para iluminar a Terra-média,
criada por ele entre os mares. Então Varda encheu as lamparinas com sua luz e Manwë as consagrou. Os Valar as colocaram sobre 2 colunas mais altas que qualquer montanha, uma ficando no norte da Terra-média e a outra no sul, iluminando tudo como um dia eterno. Então, as sementes que Yavanna havia plantado logo brotaram e se desenvolveram, e surgiu uma infinidade de animais e plantas, que se espalharam pelas pradarias, rios, lagos e bosques, povoando assim a Terra iluminada. Nenhum lugar era tão rico em luz e vida como a região central da Terra-média, onde as luzes das 2 lamparinas se encontravam. E foi lá que os Valar estabeleceram sua morada, quando tudo era novo e belo aos olhos dos criadores. Quando os Valar finalmente puderam descansar e ficar observando o que haviam criado, Manwë ofereceu uma grande festa, e todos os Valar e Maiar atenderam ao convite. Aulë e Túcas, no entanto, estavam exaustos, pois nos dias de labuta seus dons estiveram ininterruptamente a serviço de todos. E Melkor sabia tudo o que acontecia, pois já naquela época dispunha de espiões e aliados entre os Maiar. Assim, chamou a si todos os espíritos que corrompera e com isso se considerou poderoso. Na festa, a primeira de Arda, Túcas desposou Nessa, irmã de Oromê. Ela dançou feliz diante dos Valar e ele adormeceu logo em seguida, exaurido, mas contente. Percebendo a oportunidade, Melkor tornou-se escuro como a primeira noite e desceu a Arda seguido de sua legião, com a intensa luz das lamparinas a lhes ocultar as sombras. Começou as escavações e a construção de uma enorme fortaleza nas profundezas da terra, onde a luz chegava fraca e pálida. Sua perversidade e a influência maléfica do seu ódio eram tão intensas que mesmo das profundezas da terra emanavam até a superfície, afetando e corrompendo toda a Terra-média. Os seres verdes adoeceram e apodreceram, rios foram obstruídos e surgiram pântanos venenosos, verdadeiros criadouros de moscas. As florestas tornaram-se sombrias e perigosas, e as feras tornaram-se monstros que tingiram a terra de vermelho. Os Valar souberam então que Melkor estava agindo novamente e saíram à sua procura. Mas Melkor, confiante na força de sua fortaleza e de seus servos, apareceu diante de seus perseguidores e atacou as lamparinas, pegando todos de surpresa. Quando as enormes colunas desabaram, as terras fenderam-se e os mares ergueram-se em turbulência. E quando as lamparinas caíram, labaredas destruidoras se espalharam por toda a terra. E a forma de Arda foi desfigurada de modo que os primeiros projetos dos Valar nunca mais foram restaurados. Melkor conseguiu fugir em meio à confusão e à escuridão que se seguiram, embora o medo se abatesse sobre ele. Pois mais alto que o som das ondas do mar, ele podia ouvir o som da voz de Manwë, e a terra tremia sob os pés de Túcas. Por pouco conseguiu chegar à fortaleza, e lá permaneceu escondido. Os poderes de Arda não conseguiram derrotá-lo, já que a maior parte de suas forças foi necessária para acalmar a terra e salvar da destruição tudo que pudesse ser salvo de sua obra. Passadas as turbulências, recearam fender novamente a terra, pois não sabiam onde surgiriam os filhos de Ilúvatar, que estavam por vir em um momento que nem mesmo eles conheciam. E assim terminou a Primavera dos Deuses, com sua morada destruída e seu inimigo seguro em uma fortaleza. Por esse motivo, partiram da Terra-média e foram para Aman, a terra mais ocidental de todas, junto aos limites do mundo. E lá estabeleceram sua nova morada, onde passaram a aguardar a chegada dos primogênitos e, junto dela, o acerto de contas com Melkor. E minhas queridas e queridos, também é assim que termina o nosso primeiro episódio sobre a Terra-média. Antes de concluir, eu gostaria de fazer mais alguns comentários. Eu fiquei sumido esse tempo todo, pessoal, sem postar nada, porque eu estava me preparando para um concurso aqui na minha cidade. Passei ali uns 2 meses e meio me preparando. Infelizmente eu não passei. Mas a rotina de acordar de madrugada para estudar eu vou levar para a vida. Inclusive esse episódio que vocês estão ouvindo foi feito todo nessa rotina. Então apesar de não ter passado na prova,
Eu senti um certo progresso pessoal e eu considero que foi uma experiência válida, que veio para somar. Eu estou descansando do concurso, mas já esperando um processo seletivo para uma bolsa de estudos. E aí a rotina vai novamente me impossibilitar de gravar os episódios. Porém, minhas férias estão agendadas para novembro e, se Deus quiser, eu vou gravar o especial de 1 ano do canal. Não vou dizer o livro, vou dizer só o autor, Stephen King. Aí vocês tentem imaginar que livro é. Quanto à frequência, infelizmente é algo muito incerto que eu não tenho como dizer a vocês como vai ficar. Mas não se preocupem, porque nem que eu só grave uma vez por ano durante as minhas férias, eu vou continuar gravando. Eu gosto demais desse projeto para deixar ele morrer. Fiquem tranquilos que o Leitor Avulso vai sim continuar. Voltando à Terra-média, no caso de você nunca ter lido Tolkien, mas ter achado interessante essa construção de mundo, ou ter gostado dos jogos ou dos filmes, aqui vai uma dica de amigo. Se possível, quando for se aventurar nas páginas da Terra-média pela primeira vez, comece a sua jornada pelo Hobbit. Ter uma linguagem acessível, uma história simples porém cativante e ser uma leitura rápida, não chegando nem a 300 páginas, fazem do Hobbit um excelente livro de entrada, não apenas para quem quer conhecer Tolkien ou o gênero de fantasia, mas também para quem quer se aventurar na literatura como um todo. Ele é um livro que consegue transcender o próprio gênero. O Hobbit é a minha dica de leitura da vez. Gostaria de agradecer a todos os amigos que vêm me apoiando nesse projeto, especialmente o Renato Lima, que me deu dicas valiosas nesse episódio. O mesmo Renato que me deu a dica do Fahrenheit. Muito obrigado, Renato, pelo apoio que você vem dando. E muito obrigado também a todos vocês que me ouviram até aqui. Esse foi mais um Leitor Avulso, e é isso aí, pessoal. Valeu!